ele diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Aqui ele está falando sobre que dia? A volta de Cristo. Então ele diz, mas a respeito daquele dia, da volta de Cristo e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Você sabe que muitas pessoas já surgiram, apareceram, tentando prever o dia, a hora e o ano da volta de Cristo, sim ou não? Teve uma época aí atrás que um fulano se levantou, bem conhecido, e essa notícia se espalhou pelo Brasil e mundo afora, e esse tal profeta, ele disse que o mundo acabaria, que Jesus voltaria em meados de 2000, quem lembra disso? Você vê que quando, em 1999 para 2000, as pessoas estavam apavoradas, né? Teve gente que gastou até o que tinha, porque diz assim, já que vai acabar o mundo, então eu vou gastar, vou torrar meu dinheiro. Torrou o dinheiro e Jesus não voltou. Teve um outro camarada que se levantou dizendo que o mundo também acabaria em 2012, quem lembra disso? Então, são muitas as previsões que as pessoas fazem com respeito à volta de Cristo. Todo dia vai se levantar alguém dizendo, o mundo vai acabar tal dia, tal hora, mas a Bíblia, ela nos afirma dizendo que a respeito desse dia, ninguém sabe o dia e nem a hora. Como nós já falamos em outras ocasiões, nós podemos estar aqui agora reunidos, hoje é que dia? Dia 20? Dia 14, né? Agora qual horário que é? 9h12, e quando der 9h13, Jesus pode voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então muitas pessoas já fizeram previsões, e depois que essas previsões não foram meio que concretizadas, essas pessoas ficaram envergonhadas, porque a Bíblia, ela diz claramente que a respeito desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, e ele chega até a dizer que nem o Filho sabe, senão o Pai. O único que tem o dia, a hora certa marcada no seu relógio, porque o relógio de Deus não é o nosso relógio, é Deus. Ele sabe o dia e a hora certa do nosso Criador, do nosso Senhor, voltar e levar a sua igreja. Diga glória a Deus. Mas mesmo não sabendo, Ele nos dá uma direção, uma pista, né? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas Ele nos deixa uma pista. Olha o que a Bíblia fala aí, pessoal. Versículo 37, ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha para mim, por favor. Então, Jesus, ele nos diz que a volta dele seria como nos dias de Noé, que o tempo da volta de Cristo seria parecido, muito parecido como os tempos de Noé, os dias de Noé. Vamos voltar um pouco para a gente entender como eram os dias de Noé. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que a maldade era muito grande, o pecado comia solto,
As pessoas na época de Noé, elas não estavam preocupadas com Deus. Aquelas pessoas, elas só se preocupavam com a vida terrena. As pessoas na época de Noé, elas não se importavam com Deus, elas não se preocupavam com a vida após a morte. Aquelas pessoas, elas achavam que quando morresse, já era, tudo iria acabar. A gente sabe que não é assim que acontece, mas esse era o pensamento que pairava e que dominava, predominava naquela época. Então a maldade era extrema, o pecado era extremo. As pessoas, elas eram cheias de si próprias, mas, por outro lado, vazias de Deus. E elas eram vazias porque não buscavam a Deus. Elas eram vazias porque não se preocupavam com Deus. A Bíblia, ela diz que a preocupação daquele povo era casar, dar-se em casamento. A preocupação daquele povo, daquela época, era comer, era beber, era viver uma vida terrena, e apenas isso. Apenas isso. E veja que, mesmo aquele povo trilhando um mau caminho, mesmo aquele povo fazendo tudo o contrário da vontade de Deus, porque Deus, já que Deus é santo, Ele não aceita o pecado. Deus não tem parceria com o pecado. Deus não tem aliança, comunhão com as trevas. E já que o mundo estava literalmente em trevas, Deus decidiu acabar com aquele povo. Deus chega para Noé, e Deus fala para Noé em revelação, dizendo: Noé, você não vai saber o dia, mas se prepara. Eu quero que você construa uma arca. Aí Deus vai lá e dá todas as medidas para Noé, para ele fazer a arca. Noé não entendia nada de construção, ele entendia de agricultura, mas ele não ficou questionando, ele apenas disse: eis-me aqui. Ele disse o quê? Eis-me aqui. Ou seja, ele acreditou no que Deus havia falado para ele. Deus falou: o mundo vai acabar em dilúvio. Ele creu naquilo. E a Bíblia fala que durante 100 anos, eu estou resumindo a história dele para você entender como que Deus ele trabalha. Durante 100 anos, aproximadamente, Noé levou para construir aquela arca. Deus não falou um dia e um ano depois o dilúvio veio, não. Demorou-se um tempo. E esse período de construção era o período também da oportunidade que Deus estava dando para todas as pessoas que ali estavam. Mas pessoal, olha para mim por favor. As pessoas daquela época, elas estavam tão desapercebidas, iludidas com o mundo, que quando Noé falava que o fim viria, aquelas pessoas, por estarem iludidas com o mundo, aquelas pessoas ignoravam o que Noé havia falado, ou que estava falando. Na cabeça daquele povo, o que Noé pregava, porque Noé, ele foi um grande pregador da palavra, ele anunciou o dilúvio, mas as pessoas não davam a mínima. E se você pegar a Bíblia, se você meditar na palavra, você vai ver que até zombar de Noé, as pessoas zombavam. As pessoas escarneciam de Noé. Noé falava: eu estou construindo essa arca. Eu só quero abrir um parênteses para você entender. Naquela época que Noé falava que viria o dilúvio, naquela época não chovia há muito tempo. Aí veja que contraste. De um lado Noé está falando, está construindo do nada uma arca gigantesca, e ele diz que teve uma visão de Deus, que o mundo vai o quê? Vai acabar em águas. Mas por outro lado não chove há muito tempo. Então as pessoas que eram carnais, porque a pessoa que é carnal, ela só está pegado a fatos, né? Ela só acredita quando ela vê.
Mas o homem que é da fé, o homem que é espiritual, ele é sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele pode não estar vendo nada, mas se Deus falou que vai acontecer, ele crê nessa palavra e ele agarra essa oportunidade com unhas e dentes. Amém. Então, Noé pregava, Noé falava 100 anos de pregação, 100 anos de construção, 100 anos de oportunidade. Olha para mim, por favor, aprenda uma coisa: embora a humanidade esteja hoje em dia, como nos dias de Noé, dominada pelo pecado, porque a mesma situação que houve no passado, hoje em dia, eu acredito que está até pior. O mundo hoje está pior que na época de Sodoma e Gomorra. Já não tem mais respeito por nada. Hoje em dia as pessoas matam porque por causa de um celular. A gente vê por aí pessoas que matam a outra por causa de R$10, pessoal. Hoje a vida parece que não vale nada. É a palavra de Deus se cumprindo. Ele diz que nos finais dos tempos o amor de quase todos iriam se esfriar. E mesmo a humanidade estando nessa situação, como nos dias de Noé, Deus está dando oportunidade. Hoje, o título da minha pregação é o Deus da oportunidade. O nosso Deus, Ele é o Deus da oportunidade. A pessoa pode estar vivendo uma vida errada, ela pode estar vivendo um caminho tortuoso, mas sempre Deus estará de braços abertos, esperando ela se reconciliar com Ele. E até no último momento de sua vida, Deus vai dar o que para ela? Oportunidade. Mas olha para mim, por favor, assim como aconteceu no passado, hoje em dia também acontece isso. As pessoas, elas estão tão cheias do pecado, tão iludidas com o pecado, que quando a palavra de Deus, que quando a salvação é propagada, a pessoa está tão sobrecarregada com o coração, com esse mundo, que às vezes a salvação, a libertação, acaba não tendo espaço no coração daquela pessoa, porque aquele coração está o quê? Sobrecarregado, de pensamentos mundanos, de pecados, de situações contrárias. Quem entende, por favor, onde eu quero chegar? Então ele diz que a volta dele será como nos dias de Noé. Mesmo a humanidade perdida ao extremo, Deus falou que destruiria a humanidade, porque Deus não é conivente ao pecado. Deus não é conivente ao pecado. Aí você fala, mas espera lá, bispo, você fala aí de um Deus de amor, agora Deus quer destruir. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Deus não criou o ser humano para viver no pecado. Quando você está no pecado, você está longe dele. Quando você está vivendo uma vida torta, você está longe do seu Criador. E Deus não nos criou para que nós vivamos uma vida longe do nosso Senhor. O plano de Deus sempre foi ter o ser humano próximo de si. Mas o ser humano insiste em ficar longe de Deus. O ser humano hoje em dia, como também nos dias de Noé, ele insiste em permanecer com uma vida desregrada. As pessoas hoje em dia, elas querem meio que aproveitar a vida, né? Às vezes quando você fala que vai vir para a igreja, tem gente que olha para você e fala, para de ser doido, ô mulher, ô cabra macho, para de ser maluco, você vai fazer o que na igreja? E tem uns que até dizem assim, você vai dar dinheiro para pastor? Vamos viver a vida, poxa, domingão, vamos para a praia, vamos beber, vamos se prostituir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, as pessoas, elas não se preocupam mais com o que Deus acha, elas só estão preocupadas com o que ela pensa. Ela não está mais preocupada se aquilo vai agradar a Deus ou não, ela está preocupada em se agradar. Diga graças a Deus. E Noé pregou a palavra. Noé insistentemente ele falou. Ele foi injuriado,
As pessoas armaram contra Noé, mas Noé não perdeu o foco, porque ele acreditou naquela visão. Ele não deixou de pregar, porque ele entendeu que aquilo que ele tinha recebido não tinha sido do homem, não era simplesmente um sonho que ele havia tido, mas sim uma revelação profunda do próprio Criador. Do próprio Criador. Então, o que nós entendemos com isso? Entendemos que Deus é o Deus da oportunidade, e Ele te trouxe nessa manhã para te dar o quê? Uma oportunidade, às vezes uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Você sabe o que aconteceu na época de Noé, né? As pessoas murmuravam, depois que a arca foi feita, os animais entraram, e depois do nada começou a chover, as comportas do céu se abriram, e aquelas pessoas naquele momento pôde entender que o que Noé pregava era uma verdade. Eles correram para a arca, mas aí já era tarde, porque a porta já havia sido fechada. E não foi Noé que fechou a arca, foi o próprio Deus. Porque a oportunidade, ela também tem limites, pessoal. Tem gente que hoje em dia vive assim, né? Não, a gente vive na graça, né? Tem gente que diz assim, não, eu posso pecar, posso pecar, posso fazer o que eu quero, não preciso me preocupar. E tem uns que até dizem aí fora, até pregadores, por isso tem que tomar cuidado com o que você ouve aí fora. Porque tem pregadores que dizem assim, ó, uma vez salvo, sempre salvo. Você já se batizou? Então, meu amigo, você está salvo. Ah, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser, você já está salvo. Tem uns que falam isso aí fora, tem ou não tem? É a tal da heresia que hoje está no meio da igreja. A salvação, ela tem que ser desenvolvida. Olha para mim, por favor, entenda isso. A sua salvação, ela tem que ser desenvolvida. Hoje você pode estar salvo, mas se amanhã você sai do caminho, você perde a salvação, porque a salvação só está enquanto você está em parceria com o seu Criador. Fugiu da presença dele, se afastou dele, você pode ter 245 anos de igreja, se naquele último instante da sua vida, você ignora a palavra, rejeita a profecia, e diz assim, agora eu posso descansar um pouquinho, e vive uma vida errada aí fora, na sua cabeça você acha que está certo, e aí você cai nesse engano, naquele momento se você morre, você vai direto para o inferno. Aí você me pergunta assim, mas bispo, Deus não vai levar em consideração, poxa, 245 anos de igreja que eu tive? Deus não vai levar em consideração. A consideração que Deus leva é o hoje, é o agora. Como que você está? Por isso que a gente não pode cair nesse engano. A gente vê vários pastores falando sobre isso. Pastores conhecidos, que dizem uma vez salvo, sempre salvo. Mas pera lá, então o que a gente está fazendo na igreja? Se a gente já está salvo, o que eu estou fazendo na igreja? Então pessoal, vamos viver a vida. Quem concorda comigo, por favor? Não tem nexo, não tem liga esse pensamento. A Bíblia fala que a coroa da vida será dada para o vencedor. Você só vence algo que você luta. Você lutou e você venceu. Significa dizer que a salvação, ela tem que ser conquistada todo dia, com luta, com suor, porque todo santo dia o diabo vai oferecer algo para você trocar a sua bênção pela maldição. Diga graças a Deus. Então, olha o que a Bíblia fala um pouco mais à frente, para a gente entrar num outro raciocínio, por favor. Vai lá no versículo 42, por favor. Ou melhor, vamos ler o 40. Vamos ler o 40 aí. Ele diz assim, ó: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado. Olha para mim, quando Jesus voltar, quem está na fé sobe, quem não está na fé fica. Quem está na fé, quem não está, fica.
o anticristo vai se revelar. Tudo já está sendo preparado para que o anticristo se revele, para que o filho da perdição se revele. Os sinais estão aí. Você acha que essa pandemia, ela veio por, como eu posso dizer, por acaso? Essa pandemia já está mais do que provada que é uma preparação para que o anticristo, logo logo, ele venha se revelar. Veja que o mundo está quebrando, a inflação do Brasil está na altura, e não é só do Brasil não. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita, que a inflação dos Estados Unidos e até da China está lá na altura, ou seja, o mundo está quebrando. Daqui a pouco vai vir a moeda única. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tudo está se encaminhando para o que a profecia de Deus ela diz. O arrebatamento ele está muito mais próximo do que ontem. Ele está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Pessoal, vamos analisar, vamos aprender a enxergar. Por isso que eu falei antes da pregação, que eu falei que essa pregação iria abrir os olhos daquele que está dormindo. Tem gente que está tão dispersa, que ela não está conseguindo enxergar os sinais, e Deus está mostrando para ela os sinais. Olhe as coisas que os nossos olhos têm contemplado nos dias atuais. Olha que coisa que a gente está vendo. Você vê que eu fui ver uma mulher indignada. Uma mulher indignada. Ela fez um vídeo e colocou nas redes sociais. Isso eu vi ontem. Ela estava indignada porque ela foi no banheiro, e no banheiro agora homem entra no banheiro, mulher entra. Quer dizer, está uma bagunça. E ela gravou dizendo, lá em Taubaté, se eu não me engano, lá no interior de São Paulo, se eu não me engano, Itu ou Taubaté, algum desses dois lugares. E ela estava revoltada. Quer dizer, há alguns anos atrás, se ouvia falar disso, pessoal? Se ouvia falar disso? Se ouvia falar disso? E as pessoas estão tão desapercebidas que elas estão aceitando tudo que o mundo está lhe impondo. Eu falei para vocês no domingo passado de um jogador de vôlei que deu a sua opinião. Ele não é contra, cada um viva a vida que quer. Por exemplo, eu prego a palavra. Se você quer viver a vida da maneira que você quiser, problema seu. Eu não tenho nenhum preconceito contra homossexual, contra isso. Eu não tenho preconceito nenhum. Agora, não venha tentar minar a minha fé, porque a minha fé ninguém vai minar. O que eu creio está acima do padrão que o mundo tenta impor na minha vida. Diga graças a Deus. Aí as pessoas, elas estão deturpando tudo, né, hoje em dia. Daqui a pouco vai ser errado você falar sobre isso. E você sabe que na igreja mundial, eu não vou falar pelas outras igrejas, né? Mas a porta da igreja, ela está aberta para todos. A gente não fica julgando, a gente não fica apontando o dedo. Cada um vive a vida que quer, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o quê? Pregada, aceitando ou não as pessoas. Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz assim, portanto, ou melhor, versículo 40 novamente. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Agora olha o conselho de Deus aqui, pessoal. Ele diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Olha para mim. Você pode não saber o dia, você pode não saber a data certa do dia da volta do nosso Senhor, mas você pode se preparar para ela. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas a única coisa que eu sei é que eu posso me preparar para ela. Então agora eu quero falar como se preparar para a volta de Cristo. Ô bispo, como eu posso me preparar para quando Jesus voltar, eu não for pego de surpresa?
Porque aquelas pessoas na época de Noé foram pegas de surpresas. Elas estavam como? Desapercebidas. Tão iludidas com o mundo, vivendo a sua vida, e quando que elas menos esperavam, o dilúvio veio e a porta se fechou. Então talvez na sua cabeça haja o seguinte questionamento: ô bispo, como eu posso me preparar para a volta de Cristo? E o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá para que nós possamos nos preparar é: fuja do pecado. Depois você pode ler na sua casa, eu preparei aqui o versículo para mim ler, depois você pode ler na sua casa, para você entender melhor. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, olha o que a Bíblia fala. Ele diz assim, ó: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Já é hora de vos despertardes do quê? Tem muita gente que está como na igreja? Dormindo. Os sinais estão aí, mas ela está como? Ela está dormindo. Então, o conselho de Deus é: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, o primeiro conselho, se você diz: bispo, no dia do arrebatamento, eu não sei se vai ser na minha geração, tudo indica que vai ser, tá? Pelo andar da carruagem, tudo indica que vai ser na nossa geração. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas pelo andar da carruagem, pelas profecias estarem se cumprindo com uma velocidade meio que da luz, tudo indica que vai ser na nossa geração. Então, o primeiro conselho, se é que você deseja se preparar para a volta de Cristo, é: fuja do mal, fuja do pecado, deixe agora mesmo, nesse momento, aquilo que lhe afasta do seu Criador. Eu posso aqui dar uma lista de coisa que nos afasta de Deus, mas cada um aqui sabe daquilo que precisa deixar. Tem gente que está aqui hoje que precisa deixar mentira. Tem gente que está aqui hoje que precisa deixar o engano. Tem gente que está aqui hoje que precisa deixar a prostituição, a traição, a promiscuidade. Cada um aqui sabe aquilo que precisa ser deixado. Tem gente que parece, sabe, aquele cachorro faminto que não larga o osso. Você tenta tirar o osso da boca dele e não consegue? Quem já viu um cachorro assim? Tem gente que está assim com o pecado. Ela abocanhou o pecado de uma tal maneira que você fala para ela: solta, 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 e ela: não. Tem gente assim ou não tem? Tem ou não tem? Então o primeiro conselho é: deixe o pecado agora mesmo. E só um detalhe: o pecado só vai destruir você. E eu não estou falando isso para apontar o dedo, eu estou falando isso porque eu quero o bem da sua alma, pessoal. Eu quero o bem da sua alma. Se eu não quisesse o bem da sua alma, você acha que eu pregaria esse discurso? Você sabe que nem todos pregam esse tipo de pregação, de palavra. É ou não é? É ou não é? Só prega vitória, vitória, vitória terrena, terra, terra, terra. Mas o meu dilema não é apenas terra, o meu dilema maior é o céu. A minha pátria não está na terra, a minha pátria, ela é o céu. Então o primeiro conselho qual é? Quem está vivo, diga amém. Qual é o primeiro conselho? Deixe o pecado, fuja do pecado, faça como José. O pecado foi ao encontro dele, mas ele
saiu correndo. Perna para quem tem. Olha para mim, olha que coisa gloriosa, hein? A única batalha, a única guerra que vence aquele que foge é a batalha contra o pecado. Se você quiser bater de frente com o pecado, você vai cair no pecado. Não, eu sou forte, eu sou da fé, eu sou de oração. Você vai cair no pecado. Davi também era forte espiritualmente falando, mas porque ele deixou desejar, ele caiu aonde? No pecado. Então não queira bater de frente com o pecado. Você sabe que naquele ambiente que você vive, que você está frequentando, se aquelas amizades que você sabe que está te levando para o mau caminho, se você insistir nisso, vai chegar uma hora que mesmo você não querendo, quando você estiver fraco na fé, o diabo ele vai puxar o seu tapete naquele momento. Amém? Então, quando se trata de batalha contra o pecado, vence aquele que foge. Se você fugir, você vai vencer, mas se você for encarar o pecado, você está perdido. Amém? Então esse é o primeiro conselho. Bispo, qual é o segundo conselho? O segundo conselho, olha que coisa gloriosa, para você se preparar para a volta de Cristo, hein? O segundo conselho é: não se contamine com o mundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, Romanos 12, ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para mim, o mundo, todo dia, ele quer introduzir os pensamentos e as filosofias dele na nossa mente. Grave isso que eu estou dizendo, hein? O mundo, ele quer introduzir tudo que não presta, tudo que é contra a vontade de Deus, aonde? Na nossa mente. E o conselho do apóstolo Paulo é: não se sujeitem a isso, não se conformem a isso, não achem que isso é algo normal, porque não é. Por exemplo, né, eu estava até comentando com o bispo Romério, as músicas de hoje, né? Se a gente pegar as músicas seculares, há uns anos atrás, então as músicas do passado, há 10 anos, há 15 anos atrás, eram músicas que, poxa, apoiavam a família, pessoal. As músicas de um tempo atrás, elevava a autoestima de uma mulher, exaltavam as qualidades de uma mulher, falava que a mulher era isso, era aquilo outro, era uma pérola, é ou não é? Falava que o casamento era algo bom, não sei o que lá. E hoje em dia? Hoje as músicas, elas nos incentivam a trair. Hoje as músicas nos incentivam a pagar o mal com a mesma moeda. Ah, o fulano, o seu marido te traiu? Trai ele com o porteiro. Até eu estou falando isso, porque tem uma música assim. Quem já ouviu? Aí, tá vendo? O pessoal ouve, tá vendo? Por isso que é uma guerra. As músicas hoje em dia, elas nos incentivam a estar longe de quem? De Deus. Você vê como que o pensamento do diabo, o pensamento do mundo quer nos contaminar. Por exemplo, eu falei domingo passado, a questão do aborto. Eles querem porque querem introduzir isso na nossa mente, colocando na nossa mente, fazendo de tudo, usando filmes, usando matérias, usando pesquisas de cientistas demoníacos, diga-se de passagem, para dizer que o aborto é algo normal, não vale a pena. Esse é o pensamento do mundo, esse é o padrão que o mundo quer colocar na nossa cabeça. Eles querem colocar na nossa cabeça que você viver a sua vida não tem problema nenhum, o que importa é você ter Deus aonde?
no coração. Pera lá, que diabo é isso? Eu estou falando alguma besteira, pessoal? Tem gente que está aí, vive encachaçado e diz que tem Deus aonde? Tenho Deus no coração. E que Deus é esse? É que eu tropecei no manto aqui, né? Que Deus é esse? Hoje o Evangelho, eles querem deturpar a imagem do nosso Senhor. Eles querem falar, não, você pode ir para a igreja e viver a sua vida do jeito que você quiser, e não é assim que funciona. Não se contamine, não se dobre perante o mundo. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tentaram porque tentaram fazer eles se dobrarem diante da imagem do rei. Mas aqueles homens permaneceram fiéis até o fim. Eles preferiram a morte antes do que se dobrar diante daquilo que o mundo estava lhe impondo. Olha para mim, prefira a morte, mas não se dobre aos padrões deste mundo. Prefira a morte. Os cristãos do passado foram assim. Eles preferiram a morte, mas eles não negaram a sua fé. Não negue a sua fé pelo amor de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Escute isso, por favor. Por isso que nas escolas hoje, eles estão trabalhando pesado para deturpar a imagem da família. Por isso que o mundo, que o diabo está trabalhando pesado em filmes de animação, ele está trabalhando pesado nesses filmes aí de Hollywood. Eles estão trabalhando pesado, porque a hora da volta de Cristo, ela está muito mais próxima do que a gente pode imaginar, e o diabo sabe disso, tá? Por isso que nesses últimos tempos, é cada coisa que a gente vê que a gente fica de queixo caído. É pastor que faz besteira, é bispo que faz besteira. Aí você fala, pera lá, tudo isso é estratégia do diabo. Tem muita gente que está no altar que não é de Deus, não se iluda. A árvore é conhecida pelos frutos e não pelos dons. Diga glória a Deus. Amém? Não se iluda. Então esse é o segundo conselho. Não se contamine com o mundo. Não se contamine, não se dobre, não se renda ao mundo. Prefira a morte. No seu trabalho vai chegar um momento que, se você não se adequar aos padrões que ali está sendo imposto, e o que vai estar sendo imposto ali é contrário ao seu Deus, aí você vai escolher de que lado você vai ficar. Ou você vai ser mandado embora, ou você vai se render àquilo. Mas bispo, eu vou passar fome. Meu amigo, a tendência é piorar. Daqui a pouco eles vão estar matando o pastor, daqui a pouco eles vão estar aprisionando o obreiro que vai estar levando a palavra vai ser aprisionado. Mas tudo isso é o fogo de Deus vindo para separar o joio do trigo, a ovelha do cabrito. Amém? Diga graças a Deus. O fogo está aí, meu amigo. Por isso que você vê tanta gente negando a fé. Negou a fé porque nunca conheceu a Deus. Mas falava tanto de Deus, mas nunca conheceu a Deus na sua plenitude. Então esse é o segundo conselho. E o terceiro e último conselho é: viva em santidade. O apóstolo Paulo também diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Viver em santidade é você viver em comunhão com Deus. E quando eu falo em viver em santidade, em viver em comunhão, isso é em todo lugar. Tem gente que na igreja em casa é outro. Você não está vivendo em santidade. A palavra santidade, a palavra santo, que vem de santidade, ela significa separado. O único modo de você manter sua fé protegida é você se separar daquilo que faz mal à sua fé.
Diga graças a Deus. É no trabalho, tem gente ali que vive blasfemando, sai, deixa de lado. Às vezes até dentro da sua própria casa, tá? Está toda hora tentando minar a sua fé, toda hora tentando te colocar para baixo, dá um tempo. Não que você tem que deixar de falar, mas não fique dando ouvido a tudo que fala, não. Eu aprendi que nem tudo que vem ao meu respeito, para mim, é para o meu bem. Aprenda a ter o filtro espiritual da fé. Você sabe para que serve um filtro? O filtro serve para quê? Para filtrar. Você tem que aprender a filtrar o que você ouve. Você tem que aprender a filtrar o que você vê.